Nossa história com a Manu e o Alf foi bem legal, né? Porque primeiro que eles chegaram até o nosso escritório através de um projeto já nosso, que foi publicado no site de projetos de arquitetura, história de casa. Então, isso já dá uma conexão, né? Porque eles acharam que tinha tudo a ver com a história da casa deles e sentiram a vontade de conversar com a gente. Eu sou a Karen, sócia arquiteta do Goiva, e essa é a casa da Manu e do Alf. Quando a gente veio visitar a casa pela primeira vez, né, como é que era essa casa? É uma casa antiga, com características de casa da época, então tinha... Os espaços eram bastante segmentados, as portas pequenas, as janelas também pequenas, muito fechada para dentro, né? Quase não tinha conexão com as áreas externas. A gente tem uma área de terreno de aproximadamente 250 metros, então a gente entrava, tinha uma garagem, e aí ao entrar na casa era um grande hall de chegada com uma escada que praticamente ocupava toda essa parte central da casa. E aí de um lado a gente tinha uma sala de estar, TV, e do outro lado a gente tinha a cozinha com um lavabo e um jantar. Tudo bem compacto e esses ambientes não se conversavam muito. E aí por fundo a gente tinha um pequeno quintal, assim, bem tímido, com uma edícula que tinha um depósito, uma área de serviço. E aí a gente subia, a gente tinha 3 dormitórios, mas, se não me engano, 2 banheiros. E era um pouco bagunçado esse layout lá em cima, né? Fazia com que os banheiros ficassem menores e os quartos não tão bem aproveitados. A gente teve um trabalho estrutural, né, de reformular os espaços e ampliar eles, principalmente o térreo, né, que ele é inteiro conectado. Isso também se reflete nas aberturas, né? Então a gente quis fazer aberturas maiores para trazer mais luz e para conectar com esse espaço que é mais integrado mesmo. Então, e foi o pedido também da cliente, assim, da gente, mais do que conectar os espaços, também trazer mais luz para casa, né? E com isso a gente teve esse desafio de ampliar os vãos para aí poder encaixar janelas maiores, né? E aí a gente quis conversar, a gente não quis colocar uma janela de alumínio padrão, então a gente desenhou uma janela de serralheria, também no tom verde, que remetia um pouco à história da casa mais antiga, que tinha as venezianas verdes. Então a gente quis resgatar um pouco também através das janelas essa coloração e um pouco da história da casa. Eu acho que um ponto de destaque, essa casa, né, foi sempre um pedido da Manu, porque ela gostava muito de manter a cara dessa casa mais antiguinha, assim, né, ter esse aspecto das coisas que eram da época. Então, por exemplo, a casa, ela tem toda uma moldura, né, que contorna essa casa. Isso foi mantido, foi um pedido da cliente e a gente achou que também tinha tudo a ver com o que ela queria, né? A gente tem alguns detalhes, por exemplo, dos contores de calha, eles são todos trabalhados no ferro. Então tem todo um ornamento, assim, que combina, né, com toda essa linguagem. Então eu acho que o fato da gente preservar muito a fachada colaborou bastante com o resultado que a gente queria, que era preservar essa memória, principalmente da casa, né? Sem sair quebrando e demolindo tudo, mas que a gente aproveitasse o máximo de qualidade de espaço. Quando a gente refez todo esse layout do andar de cima, a gente retirou era um grande forro, assim, um estuque que tinha na cobertura, e a gente encontrou treliças, né? Todo o telhado ali aparente, e eles estavam em ótimas condições. E aí a gente falou, poxa, vamos deixar isso aparente, eu acho que vai valorizar bastante, né? Esse pé direito, a gente sobe a escada e tem uma amplitude totalmente diferente, né, desse espaço. Então, isso foi uma mudança que teve ao longo do processo, que eu acho que foi super legal. E também ajudou a resolver a questão da laje técnica, né? Porque aqui nessa casa a gente tem toda uma infra que a gente não vê, que é de energia solar, das placas. Então a gente usou todo esse espaço entre forro para fazer uma laje técnica. Então tem as caixas d'água, tem todas essas máquinas, né? De aquecedor, de boiler e do painel das placas. Fica escondido, mas a gente também não quis esconder ao ponto de fechar, né? Quando a gente entra e sobe, a gente enxerga que tem alguma coisa, mas acho que faz parte um pouco dessa arquitetura.
como a casa ela é uma casa branca, a gente quis preservar a volumetria dela e com isso a gente quis trabalhar com uma cor mais neutra, a gente acabou usando materiais mais naturais possíveis, isso para toda a casa, né? Então desde pedra, madeira e o ladrilho, que é um material artesanal. Então a gente quis contrastar um pouco também com essa volumetria da casa, branquinha e limpa, que é uma casa histórica, que é uma casa preservada. Então a gente usou o arenito vermelho em toda a área externa, que acaba contrastando bem assim e dá um destaque legal. Aí dentro da casa a gente quis continuar com esse tom terroso, assim, avermelhado. Então a gente usou o ladrilho hidráulico, que é um piso artesanal e feito manualmente. E nos quartos a gente manteve os tacos, né? A gente restaurou, que são tacos de madeira, de peroba rosa. E aí compôs, assim, poucos materiais, se a gente for pensar, né? Materiais que se prolongam na casa e que continuam em toda a casa. E o mais naturais possíveis. Eu acho que a grande história que essa casa conta é como que a gente traz um novo significado pro existente, né? Então, de uma forma, a gente está respeitando, né, o que já existia, toda essa história que tem do bairro, com essas casas dessa época, através dos elementos, né, desses ornamentos, dos materiais, e um respeito mesmo pela essa arquitetura, mas ao mesmo tempo trazer um novo significado a ela. Então, não basta deixar lá e não mexer, né? Então, como é que a gente faz essa intervenção, mas que ao mesmo tempo a gente possa valorizar isso? Então, acho que essa casa, a gente tem vários pontos nela que a gente percebe isso, e eu acho que isso que deixa tão bonita. E muito da materialidade também, né? Eu acho que a gente ter esse grande tapete vermelho, assim, no térreo, diz muito. É uma casa que você lembra, remete um pouco fazenda, né? Essa coisa de estar no chão. Então, eu acho que tem tudo a ver com os clientes e com a arquitetura também que a gente quis fazer.